Boa noite, bem-vindos. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve hoje um encontro com Patrick Pouyanné, PCA da multinacional Total. Na França, Pouyanné assegurou a Filipe Nyusi que a Total está muito empenhada em manter o seu projeto em Moçambique, apesar do terrorismo em Cabo Delgado que forçou a retirada de todo o pessoal da petrolífera francesa. O PCA da Total garantiu ainda ao chefe do Estado que assim que as condições em Cabo Delgado forem garantidas, a multinacional poderá prosseguir com os investimentos. Pouyanné desmentiu ainda, por outro lado, os rumores que circulam sobre a retirada da empresa que dirige o projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma. E temos as imagens, portanto, deste encontro que ocorreu hoje na França, onde está o presidente Filipe Nyusi de visita. E a propósito da visita do presidente da República, Filipe Nyusi, à França, que vamos ter os comentários de Régio Conrado, o académico na França. Vamos mais uma vez chamar esta matéria. Régio Conrado, o académico, nos traz, portanto, as perspectivas à volta desta visita do Presidente da República, Filipe Nyusi, à França e o encontro que manteve com a comunidade moçambicana na França. O encontro com o Presidente da República de Moçambique, no contexto francês, teve, sobretudo, dois públicos fundamentais. O primeiro público era constituído, sobretudo, por associações de moçambicanos que residem no contexto francês e que estas organizações, representadas por uma das organizações que serviu de porta-voz, apresentou, entre outras coisas, a questão do voto na diáspora. Quer dizer, a sua vontade de participar cívica e politicamente nos assuntos do país. E o segundo grupo era constituído por uma multiplicidade de moçambicanos, entre eles académicos. E o que sobressaiu desta discussão, entre outras coisas, é que o Presidente da República defendeu a ideia segundo a qual que mesmo que se entenda que seja profundamente importante a participação dos moçambicanos no processo eleitoral, estando no contexto da França, era necessário que se esperasse porque as condições objetivas financeiras, sobretudo, não estavam suficientemente reunidas e que neste momento não se poderia ter uma precisão de quando é que o voto na França seria introduzido. Portanto, este é um aspecto. No que concerne ao tratamento de documentos, falo do BIs, passaportes e outros documentos úteis, obviamente que o Presidente da República prometeu que este caso estava praticamente resolvido e que quando a pandemia tiver conhecido algum abrandamento, obviamente que haveria mais solução. Ora, outros aspectos que foram abordados e que me parece de profunda importância são os que foram desenvolvidos pelo próprio Presidente da República e que posso entender como aspectos centrais do país. O primeiro tem que ver com a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado. O Presidente da República avançou, entre outras coisas, que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique estavam a fazer o seu melhor para combater este grupo, estes grupos extremistas. Também avançou o Presidente da República que, entre outras coisas, havia um grande conhecimento da parte do Estado moçambicano desde 2012 da existência de mesquitas e de grupos constituídos por estrangeiros com uma mensagem radical na província de Cabo Delgado. Obviamente que isto mostra que o Estado moçambicano está a dizer que conhecia, portanto, o caso na província de Cabo Delgado, mas também o Estado moçambicano reconheceu, através do Presidente da República, cá na França, que não se tinha a profunda dimensão que isto podia ter os contornos que está a ter no contexto atual. Quer dizer que foi-se monitorando a situação, mas num certo momento, numa certa circunstância, não se teve o total conhecimento da amplitude que teriam estes grupos. Também falou sobre a questão do DDR, que é um aspecto central, e que o Presidente da República garantiu que 40% dos homens armados da RENAM já estão
desmobilizados e integrados. Isto significa que o processo da pacificação do país na região central de Moçambique está em curso, mesmo que entenda que a questão do Nhongo ainda coloque alguns empecilhos. Se nós tivermos que ler a intervenção do Presidente da República, estamos a dizer que a discussão de fundo sobre o destino de Moçambique para o Presidente da República passa por termos a capacidade de compreendermos com profundidade os nossos limites enquanto país, mas também de compreendermos que as nossas Forças Armadas, portanto, de defesa e segurança, têm a capacidade de fazer o trabalho. Então, não é um problema de incompetência das nossas forças que está aqui em causa, mas é sobretudo os problemas de ordem material, financeira e de conhecimento técnico que deve ser colocado em frente. Então, de forma geral, nós podemos dizer que este debate permitiu uma compreensão pormenorizada sobre aquilo que são os desafios do país. Eu penso que foi foi um momento profundamente interessante de diálogo, em que nós escutamos o Presidente da República e isto permitiu que tivéssemos uma visão um pouco mais detalhada sobre aquilo que está a acontecer no país. Penso que isto é que se pode dizer acerca deste fenómeno. E a propósito deste assunto, vamos continuar a ter leituras, desta vez em estúdio, com um académico, Gil Aníbal, que já se encontra, portanto, nos estúdios da TV Sucesso aqui, no Jornal Principal, para nos dar as suas leituras. Gil, académico, conhece com alguma profundidade a geopolítica moçambicana, mas também francesa, bem como os contornos dos investimentos no setor do gás. Gil Aníbal, que perspectivas para os investimentos e o negócio do gás em Cabo Delgado com esta ida do Presidente da República à França? Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à TV Sucesso pelas abordagens que nos traz do dia. Em relação à questão que me coloca, eu acho que é preciso contextualizar Moçambique em duas perspectivas. A primeira é o contexto geopolítico, geoestratégico da localização do próprio país. A segunda, a questão está relacionada, obviamente, com como foi a questão, relacionada com fatores econômicos, que é a indústria de petróleo e gás no norte de Moçambique. Portanto, indo no que diz respeito ao contexto geopolítico, nós devíamos aqui pensar que Moçambique é um país geoestrategicamente muito bem localizado e com recursos exploráveis, não recursos no contexto da indústria extrativa, mas também recursos, naturais no seu todo, como os recursos marinhos, florestais, os próprios da indústria mineira, etc. Este é um fator e todas as potências neste momento estão, digamos assim, em busca desse tipo de recursos. Portanto, sabemos nós que os recursos da bacia de Rovuma mexem com a globalidade, com a indústria petrolífera no seu todo, como, por exemplo, a corrida para a exploração do gás natural liquefeito no mundo, não só em Moçambique, falo do Catar, falo da Rússia, falo de outros países. Não é? Portanto, esta visita da Sua Excelência Presidente da República, na minha opinião, deve ser contextualizada numa perspectiva não singular. Não singular no sentido de olhar como uma visita que visa resolver problemas econômicos relacionados com a indústria do gás em Moçambique. Se for lembrado, o convite não foi feito apenas para o chefe de Estado moçambicano. Mesmo a propósito da Cimeira Económica França-África. Exatamente. Então, isso é preciso ter uma análise profunda. Qual é a geoestratégia econômica da França para com a África? Ao convidar outros líderes, obviamente alguns da SADC, não só Moçambique, está lá o presidente da Angola, de Moçambique, etc. É preciso ver qual é o nível de exploração de canais econômicos que a França pretende para com a África. Sabemos, sim, tem que assegurar os seus recursos de gás na bacia de Rovuma, mas para além disso existem mais outros interesses econômicos da França. Digo mais, um dos interesses econômicos da França que nós sabemos é a exploração do canal de Moçambique. Sabemos que a França tem as ilhas Mayotte,
que distam a 500 km com Moçambique, e temos a concessão que foi dada pelo Estado moçambicano na área 1, que dista aproximadamente 42 km para a Funge, ok? E temos a Funge como também uma concessão por onde vai explorar, ou seja, vai construir a planta de liquefação. E em falar deste assunto da Funge, temos os investimentos do gás. Como é que podemos olhar para esta particularidade, porque é um dos assuntos que Filipe Nyusi tem na bagagem? Então, continuando a minha abordagem, é que se olharmos o contexto geopolítico, geoestratégico da França, tem as Ilhas Mayotte, não é? E tem a concessão no offshore, que dista 40 km para a Funge, e tem a Funge em terra, uma concessão onde vai construir a sua planta de liquefação, e obviamente neste contexto as atividades estão suspensas devido à declaração da força maior, motivada pelos ataques terroristas que nós sabemos de 24 de março. Então aqui há um, digamos assim, um explorar da França para, digamos assim, maximizar aquilo que são as suas, os seus investimentos econômicos na Zona Norte, e não só em Moçambique, porque Mayotte não fica em Moçambique, ok? Então, se nós ligarmos Mayotte, ligarmos offshore Moçambique e ligamos onshore Moçambique, vamos ter aqui um triângulo econômico pela qual a França pode ter interesses para além do gás, que é ter o canal de Moçambique. Há interesses da França acima do gás que existe aqui em Moçambique, particularmente? Pessoalmente acho que sim, porque se temos a força maior declarada pela França, e ela exige que haja, digamos assim, um redobrado esforço dos parceiros da região, não só Moçambique, dos parceiros da região, para garantir a segurança. Então está a dar um sinal de que, a nível da SADC, os líderes têm que se reunir, não é, para ou concessionar à França alguma terra capaz de reforçar o seu poderio militar para controlar este triângulo econômico. Deste poderio militar, é expectável que Macron sugira a Filipe Nyusi o envio de militares franceses, e se for esta, portanto, se for isto o que ia acontecer, o que é que deve ser feito? Eu não diria que o Macron, como presidente, venha sugerir isso. A própria Total deixou claro que volta à palma se as questões de segurança forem restabelecidas. É por esta razão que declarou a força maior. Portanto, como é que nós podemos, como moçambicanos, restabelecer a segurança naquele ponto do país? É reforçando o poderio militar, não é? E o poderio militar, sabemos nós, não é só Moçambique que tem que garantir. Tem Tanzânia, tem Malawi e tem Moçambique. Então, esta região toda precisa de uma segurança a nível da SADC capaz de minimizar os efeitos terroristas. Portanto, mesmo que o Macron, presidente da França, queira que a sua excelência, o presidente da República moçambicana, conceda este poderio militar à França, pode não dar resultados efetivos, porque temos a Tanzânia e temos o Malawi, onde os insurgentes, o terrorismo pode se propagar. Portanto, esse eu acho que é um esforço conjunto a nível da SADC, e se o presidente Macron, digamos assim, propor a sua excelência o presidente Nyusi ao envio do poderio militar, como sabemos que a França tem, é preciso que o presidente da República tenha cautela de como pode receber esse tipo de interesses de cooperação, porque existe também uma intenção a nível da SADC de enviar-se mais ou menos 3 mil militares em Cabo Delgado. Então é preciso não ignorar os esforços da região em detrimento de um esforço estrangeiro, por um lado. E por outro lado existe a questão de soberania do Estado moçambicano. E um dos pontos que eu fazia referência geopolítico é que temos o fator humano. Moçambique tem mais de 30 milhões de habitantes. Então, o que quer dizer que nós temos o fator humano, ou seja, temos o fator humano para
questões militares. O que nós precisamos neste momento é cooperação, sim, ajuda militar, mas não num contexto de envio de tropas. Quer dizer que Filipe se pode explorar outras formas de apoio e não botas no terreno, como se tem dito? Efetivamente eu acho que sim, porque apesar de haver dissonância entre alguma ala, alguns grupos que defendem que a ajuda militar não é necessária em Moçambique, mas é preciso olhar que tipo de ajuda militar que Moçambique precisa. A ajuda militar pode vir em contexto de recursos humanos, ou recursos materiais, ou logísticos, ou mesmo valores monetários. Então, são essas linhas de apoio militar que Moçambique tem que explorar além fronteira nesta visita. E eu acredito que a Sua Excelência Presidente da República sabe muito bem que tipo de ajuda militar que Moçambique precisa. Porque não faz, na minha opinião, muito sentido, com 30 milhões de moçambicanos que nós temos, recebermos militares estrangeiros, não é? O que nós precisamos é reforçar a nossa infantaria, que é o nosso exército, a nossa força naval e a nossa força aérea. E isso faz-se com investimento militar, com investimento em logística, com investimento de outras cooperações, como treinamento, formação, etc. E não envio exatamente, como se tem comentado, tropas estrangeiras. Eu acho que Moçambique não precisa nesse contexto. José Aníbal, nós queremos agradecer imenso por estas leituras profundas aqui no Jornal Principal. Caro telespectador, a notícia continua e neste momento para dizer que o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que o seu Ministério não promove atos de corrupção nos ajustes diretos. João Machatini reagiu hoje às alegações sobre más práticas no seu Ministério. No informe da Procuradora-Geral da República apresentado ao Parlamento no fim do mês passado, o setor das obras públicas e infraestruturas foi citado como um dos mais corruptos no país. Vamos lembrar os pronunciamentos de Beatriz Buchili. Registramos também, à semelhança dos anos anteriores, casos de corrupção praticada no âmbito da contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado. As regras de contratação pública continuam a ser intencionalmente ignoradas por alguns servidores públicos ligados às JUGEIAs e júri de concursos públicos com o objetivo de tirarem proveito para si e terceiros. Estes servidores públicos manipulam os processos de contratação, afastam os procedimentos do regime geral de concurso público, passam para o regime excepcional do ajuste direto, com a alegação, às vezes, de urgência, e por essa via contratam com empresas das quais recebem, como contrapartida, valores monetários ou bens. Porém, mesmo havendo urgência, esse fato não deve ser visto como uma oportunidade para a prática da corrupção, fraudes, obtenção de ganhos indevidos num total desrespeito pelas regras e boas práticas na gestão de fundos do Estado. Note-se que, muitas vezes, as adjudicações são feitas às empresas sem as devidas qualificações, que se refletem na qualidade dos bens e serviços fornecidos ao Estado e outras entidades. Na sequência dos pronunciamentos da Procuradora-Geral da República, António Muxanga, da bancada parlamentar da Ardam, concordou com Buchili e afirmou que a Justiça devia ser acionada. Deixamos claro que o Ministro das Obras Públicas era o ministro mais problemático, porque tudo faz à maneira dele. E estamos dados por satisfeitos, porque estamos a ver que a Procuradoria concorda com aquilo que nós estamos a dizer. Agora, o que está a acontecer é que medidas que estão a ser tomadas a este ministro, a estes gestores públicos que não cumprem com a lei de procuramento. Portanto, é que está a ser lesado neste momento por causa dessas práticas maliciosas. Envolvidas mais de 2 semanas, João Machatini falou esta segunda-feira sobre a suposta corrupção enraizada no seu ministério. O ministro desmente a PGR. Bom, essa informação estamos a receber pela primeira vez de si. Não sei qual é a credibilidade que tem de nos acusar de ausência de transparência. Seja como for, estamos a falar de objetos completamente distintos. Nós fizemos uma e única vez o ajuste direto, que não é nenhuma ilegalidade. E o ajuste direto é acionável em várias situações, numa delas em situação de emergência, porque em nenhum momento o Ministério se identificou
por situações de menor transparência. Machatini, que falava durante o anúncio de 4 sociedades comerciais regionais visando melhorar a provisão da água, garantiu que as instituições ora criadas serão exemplo do qual o seu ministério pauta pela transparência. Vamos ser aquilo que nos caracteriza, que é uma governação transparente, rigorosa e inclusiva, razão pela qual vai ser feito um concurso para a seleção dessas empresas, num caso. Em outros casos, serão, portanto, através da Bolsa de Valores, que também é outro processo transparente. A nossa previsão é que no primeiro semestre de 2022 possamos ter todas as condições criadas para a entrada do setor privado. Estima-se que as 4 sociedades comerciais regionais do FIPAG, nomeadamente Norte, Centro, Sul e da região metropolitana do Grande Maputo, beneficiem cerca de 4 milhões de pessoas até 2024. Um investimento total de 940 milhões de dólares e até 2030 o investimento global será de 1,2 mil milhões de dólares. Hoje é 17 de maio. A formação de agentes da Polícia da República de Moçambique não deve tornar-se num mecanismo para acomodar perturbadores da ordem e tranquilidade públicas, razão pela qual deve haver rigor na seleção dos candidatos, declara o Ministro do Interior, Hamad Mikdad. A formação para ser polícia não pode ser usada como incubadora de futuros perturbadores da ordem, segurança e tranquilidade públicas, com recurso a meios disponibilizados para a salvaguarda da segurança interna do nosso país. Neste contexto, é imperioso que a seleção de candidatos à polícia seja acertada e sem mácula de nenhuma espécie. Não podemos admitir pessoas com atitudes socialmente erradas que prejudiquem toda uma missão e manchem toda uma instituição. Por isso, as candidaturas não devem ser objeto de aproveitamentos ilícitos nem oferecidas sob pretexto algum. Devemos poder saber reconhecer e dar oportunidade aos melhores filhos da nossa pátria. Só assim teremos uma corporação com bravura, exemplar, íntegra e profissional, tal como a sociedade a nós espera. Devemos trabalhar para ultrapassar os nossos desafios com brio, unidos e comprometidos com a sagrada missão de servir e proteger o nosso povo. Cabe à atual geração de guardas, patrulheiros, sargentos, oficiais subalternos, oficiais superiores e oficiais comissários trabalhar com empenho para que o seu legado seja um legado de paz e tranquilidade ao país e, a nível profissional, um legado de uma experiência rica no combate às mais diversificadas manifestações criminais, incluindo o terrorismo internacional. Enquanto isso, Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia, desafia a polícia não apenas no combate, mas também na prevenção do crime organizado no país. Nós temos que nos preparar para que não nos acolher de surpresa aquelas ações criminosas. Prevenção. Então, remete-nos para a prevenção, preparar-nos para prevenir. Antes de acontecer, nós temos que prevenir para que não ocorra. Mas também fomos lançados o desafio de potenciar e formarmos cada vez mais os agentes da polícia para lidar-se com o crime organizado. Tráfico de droga, tráfico de seres humanos, raptos e outros crimes, incluindo mesmo a imigração clandestina. Em relação ao comportamento humano, homem-polícia, somos desafiados a cumprir escrupulosamente as regras fundamentais que regem a nossa instituição. Exigiremos polícias que se comportem de forma como a instituição quer
e não como qualquer de nós deseja. Cumprir a ordem, as instruções de forma regrada é sempre imperativo da Polícia da República de Moçambique. É um olhar ao dia 17 de maio, dia da PRM. O comandante provincial da Polícia Maputo admite a existência de agentes da PRM envolvidos nos raptos. Dina lamenta que a insegurança seja causada por quem devia garantir a ordem e tranquilidade públicas. São 46 anos da PRM, mas uma PRM muitas vezes envolvida em escândalos. Os raptos são exemplo disso. Há agentes da polícia envolvidos nesses crimes. Que existem agentes que estão a contas com autoridades judiciais para responderem pelos desvios e por participação em atividade criminosa. Mas é uma franja que não pode distrair, não pode manchar toda uma corporação. Cada comportamento desta natureza é preciso ser avaliado e ser vista de forma isolada, como disse, um comportamento anterior que despontou, infelizmente, já dentro da corporação. E contra isso, a nossa tolerância é zero e vamos continuar a combater de forma enérgica comportamentos desviantes dentro da corporação. A corrupção também é outro mal. Inácio Dina lamenta que este também seja um campo criminoso abraçado por alguns polícias. Tem havido responsabilidade de agentes que se desviam, independentemente da natureza da corrupção. Não há corrupção pequena, não há grande corrupção. O que nós fazemos é tolerância zero e combater de forma enérgica a casos dessa natureza. Embora alguns agentes da PRM estejam envolvidos em escândalos, são apenas alguns, porque a maioria está engajada na busca da ordem e segurança públicas. Daí que mais ações são levadas a cabo, até para desenvolver a segurança em Cabo Delgado. Naturalmente que o combate a cenário de terrorismo ele é feito por homens e estamos bastante empenhados nessa frente e, como podem calcular, tudo quanto nós fazemos é a valorização do recurso humano, porque é ele quem enfrenta todas as situações e, por via disso, nós estamos prontos, como tem vindo a verificar, enfrentamos com a necessária eficácia. Este ano, as celebrações do 46º aniversário da Polícia da República de Moçambique decorrem sob o lema PRM, 46 anos valorizando recursos humanos na luta contra a criminalidade e o terrorismo, garantindo a ordem, segurança e tranquilidade públicas. O filho do empresário Ramis, raptado há 3 semanas na cidade de Chimoio, já regressou ao convívio familiar, mas o resgate não contou com a ajuda da polícia. Depiche Ramis foi raptado na noite do dia 24 de abril na rua de Moçorize, na cidade de Chimoio, por um grupo de homens com armas de fogo, segundo deram a conhecer a data dos fatos algumas fontes no local. 3 semanas depois, o filho do empresário já regressou ao convívio familiar, mas não foi possível ter o seu pronunciamento. O comandante provincial da PRM Manica, Francisco Simões, disse que muitos familiares das vítimas não colaboram com a polícia. Bom, apesar de ter acontecido, a vítima encontra-se no convívio familiar. Francisco Simões garantiu que investigações continuam para o esclarecimento dos casos de raptos que assolaram a cidade de Chimoio. Grande preocupação para a PRM, não só, mas com outras instituições. A polícia ativou as suas linhas operativas em coordenação com o CERNIC e outros atores, visando o esclarecimento. Mas a grande preocupação reside no fato de que há falta de colaboração por parte dos familiares de vítimas que não conseguem trazer informações para a PRM ou o CERNIC para apoiar no seu trabalho. De todos os casos de raptos registrados na cidade de Chimoio, as vítimas já regressaram ao convívio familiar. Não se sabe quais foram as negociações, mas também não se sabe se houve participação da polícia para o possível resgate. Até o momento, não foram apresentados raptores e muito menos mandantes, o que quer dizer que o crime organizado vai ganhando espaço na cidade de Chimoio. As imagens são de Vanildo Domingos e Nelson Benjamin para a TV Sucesso.
Eu pulsar sobre a comemoração do dia 17 de maio e para dizer também que nas outras capitais provinciais do país houve esta comemoração e vamos às narrativas que nos chegam desses pontos. Na província de Tete, a comandante da polícia desafiou os membros da corporação a distanciarem-se de atos de corrupção no decurso das suas atividades. Por seu turno, a secretária de Estado da província de Tete exortou as autoridades policiais a combaterem a imigração ilegal. Já na província de Manica, o comandante da PRM garante que a corporação está no encalço de Mariano Nhongo. Mas estamos preocupados, continuamos ainda a procurar o cabecilha dos ataques. De acordo com os dados que temos estado a relatar, a situação está relativamente calma. Na província de Nampula, o Dia da Polícia é celebrado com a redução de casos criminais. Registramos 333 casos criminais contra 529 anteriores, uma redução em 196 casos, correspondente a 37%. Destes casos, 301 foram esclarecidos contra 494 e o alcance de 90,3% de operatividade policial contra 93,3%, igual período do ano transado. Passam esta segunda-feira 46 anos da criação da Polícia da República de Moçambique. Vamos olhar para outras notícias. O governo diz que não tem dinheiro e muito menos plano de assistência às vítimas da guerra em Cabo Delgado. A informação foi hoje revelada pela presidente do INGD, Luísa Meck. Os deslocados em Cabo Delgado continuam a aumentar e a província já conta com mais de 800 mil pessoas que fogem da guerra. Entretanto, o governo ainda não tem um plano concreto e nem fundos para assistir aos deslocados. Nós estamos neste momento também a mobilizar recursos. Um fundo exatamente concreto para esta ação dos deslocados, não estaríamos ainda em condições de falar destes fundos para os deslocados. O fundo que nós temos neste momento é o Fundo de Gestão de Calamidades, que é o fundo que é usado para as situações de emergência em caso de calamidades naturais. Mas para este caso dos deslocados, o que temos estado a realizar é que estamos ainda a mobilizar, junto aos nossos parceiros, assim como a nível nacional, alguns programas que possam vir. Então, neste momento ainda estamos numa fase de mobilização. Luísa Meck destaca as ações levadas a cabo por várias organizações. Tal é o caso da Organização da Juventude Moçambicana, ou JM, que esta segunda-feira fez um donativo. Uma ação estratégica que tem a ver com a componente da alimentação, a componente também de abrigo e habitação, a componente da assistência sanitária, temos também a componente da geração de renda para essas famílias que também se encontram como deslocados. A presidente da OJM, Anchia Talapa, assegura que a juventude vai continuar engajada na busca de soluções para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado. Sentimos que, como jovens, precisamos de dar a nossa contribuição e mostrar carinho, mostrar o nosso amor para com os nossos irmãos e mostrarmos a eles que é preocupação de todos os moçambicanos para que a situação de Cabo Delgado termine, que uma das maiores dificuldades que eles têm é em relação a produtos alimentares, vestuários, e juntamos os nossos membros e fizemos chegar esta no que é a nossa preocupação e conseguimos cá trazer cerca de 5 toneladas de comida, vestuário e calçado, que é para minimizar aquilo que é o sofrimento dos nossos irmãos. A ajuda humanitária em Cabo Delgado continua deficiente. Várias organizações humanitárias queixam-se de burocracias para fazer chegar apoio às populações sofredoras. A Anchia Talapa e a OJM, portanto, neste donativo ao INGD, destinado às vítimas do terrorismo. A Frelimo reuniu edis governados pelo partido e a exigência é uma gestão transparente,
focada no desenvolvimento. Infraestruturas, vias de acesso, abastecimento de água e saneamento são prioridade. A primeira secretária do Partido Frelimo na província de Sofala, Angelina Chumali, quer ver os municípios sob sua gestão nesta parcela do país a responder às expectativas dos munícipes. É momento de cada município dizer o que ela fez, principalmente aqueles que são projetos de impacto. É o que nos preocupa mais, porque existem vários projetos, mas existem projetos de impacto. Então, nesta reunião convocamos para avaliarmos cada município como é que está. Se está avançado ou então tem problemas que ainda não atingiu e temos que saber por que este município não conseguiu satisfazer aquilo que são os anseios da população. A priori, passa pela construção de infraestruturas sanitárias e de educação, vias de acesso, de novas fontes de abastecimento de água, bem como a recolha de resíduos sólidos. É neste momento que vamos saber quais são os avanços que foram alcançados. Faça as recomendações do Estado naquela reunião dos municípios em Yamatá. Então, vamos avaliar. Até neste momento não temos, queremos ouvir cada município o que fez face àquela avaliação que tivemos em Yamatá. A reunião de um dia juntou os edis dos municípios de Dondo, Nhamatanda, Gorongosa e Xemba. Daniel Madiriz, TV Sucesso, Cidade da Beira. A Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária diz que os acidentes ainda preocupam o setor, embora tenha-se verificado uma ligeira redução de casos durante o ano de 2020. Alexandre Nhampossa fez saber que as estradas nacionais têm sido palco de muitos acidentes de viação e as maiores vítimas são crianças menores de 13 anos de idade. Relativo, por exemplo, ao ano passado, o relatório mostra que em Moçambique mais de 850 pessoas perderam a vida. Para ser preciso, 98 pessoas foram crianças com idade inferior a 13 anos. Ou seja, crianças que... E nessa fasquilha, a fasquilha entre 6 a 10 anos é a mais afetada, infelizmente. Os dados nos mostram uma redução bastante significativa. Temos indicações que em 2019, por exemplo, terão perdido a vida em torno de 1.200 pessoas. A TV Sucesso conversou com alguns munícipes sobre este fenômeno que tem semeado dor e luto nas famílias. Ananias Maúci fala de alguns impactos. Acredito que tem a ver muito com a formação. Digo formação, refiro-me às escolas de condução. Em termos de qualidade do que se ensina lá, deixa muito a desejar. O mais caricato possível, as pessoas não sabem ler, né? Entraram numa escola de condução e passado 3, 4 meses as pessoas já estavam com cartas de condução. Não consigo perceber como é que foram fazer o exame teórico. Associado a isto tem aquela questão do final de semana um pouco agitado, as pessoas vão ao volante com álcool e por fim também temos a polícia de trânsito que não fica impune, para mim, meu ponto de vista. A polícia de trânsito não está na via pública para poder sensibilizar e para poder ajudar os automobilistas. Eu acho que está muito mais para extorquir. Por outro lado, Gito Massulane aponta a proliferação de viaturas na urbe e a qualidade das estradas. Acerca dos acidentes que acontecem, normalmente temos visto que o mercado automobilístico em Moçambique está a aumentar muito. E para isto as pessoas adquirem as viaturas sem, como é que posso dizer, aperfeiçoamento na condução e isto torna difícil fazer com que eles possam conduzir os seus carros com maior prudência. Também as nossas estradas têm que reconhecer que não ajudam. As pessoas têm conhecimento da condução, mas quando vão à estrada, as mesmas estão apertadas e encontram obstáculos e eles batem ou são batidos. O tempo que a escola de condução te dá para você saber fazer, tanta prática neste caso, é muito pouco. Estamos a falar de poucas semanas, é difícil
conhecer como é que anda uma viatura, como é que posso tomar o controle de uma viatura em apenas 2 semanas. É complicado. A conferência de imprensa que teve lugar esta segunda-feira em Maputo surge no âmbito do lançamento da Semana Mundial de Segurança Rodoviária das Nações Unidas. Sinistralidade rodoviária em Maputo. E alguns automobilistas que usam a estrada circular dizem que as obras de construção da portagem têm dificultado a transitabilidade, principalmente nas horas de pico. A partir das 6 da manhã, os automobilistas permanecem por muito tempo da estrada e apontam como causa do congestionamento as obras de construção desta portagem nas imediações da zona de Xiango. É sim, por causa da portagem. É esse problema do engarrafamento aqui. Acabamos demorando, chegamos um pouco tarde por causa dessa demora aqui assim. Quando chegamos nessa zona já sabemos que temos que ganhar o tráfego. Então aqui a ideia principal é tentar sair um pouco cedo de casa para poder ganhar o tempo. Caso contrário, depois das 7h10 não se anda. Estão a criar algum transtorno, sim. Claro, é difícil, muito mais também por causa da construção aqui da portagem. Acrescido ao tráfego, os automobilistas divergem sobre o impacto que a infraestrutura irá trazer. É complicado, daí vem o combustível e também o dinheiro da portagem, mas pronto, é evidência mesmo. Porque no que tem a ver com tirar dinheiro do bolso de alguém é um custo. Bom, é bem-vindo, não é? É bem-vindo. Se a perspectiva é desenvolver a nossa cidade. De realçar que o governo pretende, com a implantação desta infraestrutura, angariar fundos para garantir a manutenção regular desta via de acesso. De rodagem embateu-se numa viatura estacionada no passeio e de seguida pôs-se em fuga. Uma viatura ligeira embateu contra a outra e é exatamente assim como ficaram as duas viaturas depois desta ter chocado a outra que encontra-se, neste caso, ao lado. Informações que tivemos aqui acesso a partir deste local é de que o responsável desta viatura aqui fugia da polícia quando tudo aconteceu, quando embateu contra a outra viatura. E soubemos também que não houve feridos, simplesmente assim danos materiais, como podemos então registrar, como podemos observar a partir destas imagens. Este jovem viu como tudo aconteceu desde o início e descreve o sinistro. Eu estava aqui com o meu colega dos treinos na manhã, de repente tem uma viatura nexa a passar, desceu a primeira vez, não alta velocidade, né? Depois ele virou da curva daqui, veio a alta velocidade, então chegou aqui na lixeira, tentou travar, acelerou, vinha esse BM descer daqui nisso, acidentou, de repente tentou fugir para o prédio, né? Pelo que eu saiba, né? É falta de carga, porque ele acho que é o menor de idade, não. Então ele assustou, porque as polícias pararam lá para ver como ele foi nisso. Então ele quer chamar a polícia para que foi o batido do carro e fez uma pressão muito, como dizer, agressiva, né? Estas mulheres são amigas da proprietária da viatura atingida e contam que ficaram assustadas com o ocorrido. Estávamos lá dentro. Ouvimos simplesmente o barulho, saímos e encontramos essa situação. Só isso. Mas acidentes de género têm acontecido aqui no Não tem acontecido. Não é normal. Há quem diga que o indivíduo que estava, o que embateu contra a outra viatura estava a fugir da polícia, terá... Também ouvimos o mesmo, mas não temos certeza, não sabemos de nada. Nós saímos e encontramos essa situação só. Bateram o carro da minha amiga e estão ali a resolver, só isso. Só ficamos abalados, só isso. Obviamente foi um grande susto, né? Sim, porque ouvimos o estrondo do carro e saímos. Mas situações de género têm acontecido aqui na vossa rua? Não tem acontecido. Foi a primeira vez, não é? Foi a primeira vez. E como é que a sua amiga está neste momento? Está abalada. Sim, porque estamos lá dentro, ouvimos barulho e o carro estragou-se. A nossa equipa de reportagem tentou ouvir o responsável pelo acidente, mas este não aceitou falar às nossas câmeras. São contornos para ver com mais detalhes no Roadblock. Hoje à noite, depois do jornal. Camponeses do bairro Polana Caniçoá acusam o proprietário de uma moradia de libertar águas negras para as suas machambas. Estes dizem que o responsável pelo prejuízo nunca atende às suas inquietações.
Camponeses dizem estar cansados com a postura do proprietário deste prédio, que diariamente polui as suas culturas, drenando águas negras. É um problema que existe há mais de 3 meses e os camponeses pedem quem de direito para interceder. Às 22h30 ou 3 horas da madrugada ou 4 horas da madrugada e levar o tubo para aqui, deste na Machamba, para ser espejado a cidade. Eles contam que já tentaram sensibilizar o proprietário do prédio, mas o mesmo nunca cedeu. Ele começou essa maneira de tirar sujidade, de estar aqui na nossa vala, onde semeia esquepo, ao lado de uma gegele. Então, reuniu com ele 3 vezes. De 3 vezes, ele disse que não vai fazer mais. Mas, de nada, ainda continuou a despejar suja. São 3 vezes de falar com eles, aqui de meter sujidade. Aí se diz, vai arranjar. Mas até agora é para nunca mais. Face à situação, os agricultores dizem sentir-se lesados porque a qualidade dos seus produtos que saem daqui repele aquilo que são os seus compradores. Agora se que não compra bem, o problema é que desse cheiro, quando passa até aqui, está a sentir cheiro. Se por isso não vende bem, o problema disso aí. Quando semeamos o produto, com esse movimento de despejar suja aqui na nossa vala, prejudica que os compradores não vir comprar. Imagens de Constância Citói, Horácio Muxanga, para a TV Sucesso. E vendedores informais desafiam as autoridades municipais e continuam a desenvolver suas atividades no mercado grossista do Zimpeto. Trata-se dessas vendedoras informais que foram realocadas no mercado de Matendê, mas que, devido a uma alegada falta de clientes, decidiram desobedecer às ordens do município de Maputo, visto que ainda continuam a desenvolver a atividade no interior do mercado grossista do Zimpeto. Não temos banca, no Matendê não entra ninguém lá, não entra ninguém no Matendê. Para a sobrevivência para os meus filhos, eu tenho filhos, não tenho marido, não tenho ninguém. Sou eu que sustento os meus filhos. Então é para irmos no Matendê. E não quer ir a Matendê? Havemos de ir. Quando? Essa semana. Esta vendedeira reconhece estar a passar por cima das ordens do município de Maputo e reafirma que não vai sair do mercado, mesmo que tenha que enfrentar a violência policial. Que não deveria estar aqui, mas não tenho nada para eu fazer, só tenho que eu estar aqui, lutar com calor, sol e tudo aqui. Prefiro eu ficar aqui, porque pelo menos um dia vou com 5 medicamentos para dar aos meus filhos em casa. Aqui estamos a lutar com camaradas, mas não temos alternativa. Tem que nós vir aqui todos os dias para apanhar pão dos nossos filhos. Todos os dias estamos a lutar. Levam porrada aqui? Todos os dias. Mesmo agora, esse tomate está estragado, porque eu tinha a juntar no mesmo lugar. Já esta grossista diz não existir nenhum choque entre os informais e grossistas. Por isso, critica a medida da idilidade liderada pelo Enéas Comis. E como é que tem sido a relação entre vocês e aquelas manas que andam com um saco na mão, visto que não deviam estar aqui, deviam estar no outro lugar? Não, aqui são os nossos patrões, porque eles vêm governar connosco e vão revender lá fora. É mercado por Dumbanengue, papá. Não está a dificultar em nada. De realçar que a realocação dos vendedores informais do mercado grossista do Zimpeto para o de Matendê enquadra-se na reorganização dos mercados decorrente da pandemia da Covid-19. Já vamos olhar a atualização em relação à Covid-19. 2 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Assim, o país conta com um universo de 828 cidadãos que perderam a vida vítimas da doença. Mas a doença continua a regredir no país. Hoje houve 21 casos positivos e 6 recuperados, conforme o gráfico aponta. Temos no país apenas 900 casos ativos. Houve, portanto, mais 6 pessoas internadas e em quarentena continuam 8.253 pessoas, o que significa que, de fato, a doença continua a registrar uma regressão no país comparativamente aos tempos idos.
e continuamos a acompanhar a atualidade aqui no Jornal Principal. Vamos olhar para o Moçambola e o resumo que houve no fim de semana. Black Bulls arrasa na sexta jornada, liderando assim a tabela classificativa com 16 pontos. Emoções, entusiasmo e golos marcaram a sexta jornada do Moçambola, que decorreu neste final de semana, marcado por 7 jogos, onde foram marcados 18 golos. O estádio municipal de Lixinga foi palco da vitória do Ferroviário de Lixinga, que sem piedade goleou o Majetes do Mucuba por 4-0. O líder do campeonato, Black Bulls, recebeu e venceu ao Grupo Desportivo de Maputo por 3-0. O Ferroviário de Maputo, em um dos jogos da jornada, arrecadou os 3 pontos diante da Associação Desportiva de Vilanculos ao vencer por 3-1. O Costa Sol perdeu em casa diante do Ferroviário de Maputo por 2-1. Já o Teste África de Chimoio empatou diante da União Desportiva de Songo a 1. O Incomate de Chinavane recebeu e venceu ao Ferroviário de Nampula por 1-0. E por fim, a Liga Desportiva de Maputo perdeu em Nampula diante do Ferroviário de Nacala por 1-0. Na tabela classificativa da sexta jornada do Moçambola, o Black Bulls é líder com 16 pontos, seguido do Ferroviário da Beira com 15 pontos, Ferroviário de Maputo e a Associação Desportiva de Vilanculos com 12 pontos, Ferroviário de Lixinga com 9 e Incomate Chinavane também com 9, os mesmos pontos da União Desportiva de Songo. O Ferroviário de Nacala vem logo atrás com 8 pontos. A Liga Desportiva de Maputo e o Costa do Sol têm 7 pontos. Já o Desportivo de Maputo tem os mesmos pontos que o Teste África de Chimoio, 4. O Ferroviário de Nampula segue com 3 pontos e o Majetes do Mucuba com 2 pontos. Para a próxima jornada está previsto que o Desportivo de Maputo recebe o Teste África de Chimoio, a União Desportiva de Songo vai defrontar o Costa do Sol, a Associação Desportiva de Vilanculos recebe o Incomate de Chinavane, o Ferroviário de Nacala recebe o líder, o Black Bulls, o Ferroviário de Maputo mete forças contra o Ferroviário de Lixinga, a Liga Desportiva de Maputo recebe o Ferroviário de Nampula e, por fim, o último classificado, o Majetes do Mucuba, mete forças contra o Ferroviário da Beira. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Cidade, diz que a eleição de Moçambique para a próxima prova continental, no caso o CAN 2022, significa algo que deve trazer satisfação a todos os moçambicanos. Recentemente, o Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, CAF, elegeu Moçambique para acolher o Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia em outubro do ano de 2022. Para o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Cidade, esta escolha significa uma satisfação enorme diante da concorrência que Moçambique tinha contra a Ilha Seychelles. Primeiro foi uma grande satisfação. Tínhamos a concorrência do Seychelles também e mais um salvoeiro, mas a Confederação Africana de Futebol definiu que o futebol de praia, o campeonato africano, será em Moçambique. Isto é muito bom. Uma grande satisfação receber este grande evento, aliado à praia, ao turismo, desporto, promovendo o nosso país com 3.000 quilómetros de costa, não é? Cidade afirma que é preciso investir na construção das infraestruturas para o futebol em Moçambique. É preciso trabalharmos na base. Portanto, não só ter o futebol de praia em Moçambique, em Maputo, mas também ter nas outras capitais provinciais e no distrito. É o que nós estamos a trabalhar. Vamos, logo que derem a luz verde, a abertura, vamos fazer, trabalhar e vamos construir alguns campos de futebol de praia para este país adentro, para começar a promover o futebol de praia. Na mesma senda, assegura que todos os atletas do futebol de 11 estão inclusos a participar do futebol de praia, por isso a infraestrutura que será construída poderá albergar mais de 1.000 telespectadores. Portanto, sabemos que os atletas de futebol de 11 também podem jogar futebol de praia, portanto não há problemas nenhuns, portanto isto é útil ou agradável, né? Portanto os atletas de Ferroviário da Beira, como Ferroviário de Nampula, todos eles também podem jogar futebol de praia,
não há problema nenhum, são todos bem-vindos. Portanto, é que vamos trabalhar, vamos trabalhar agora, é fazer uma organização, fazer a comissão para podermos ter a infraestrutura que vai ser em Vilanculo, vai ser em outubro de 2022, onde nós vamos construir uma infraestrutura com dimensão internacional, com capacidade de 1000 espectadores, uma arena, bem dizendo, uma arena de grande envergadura. Por outro lado, revelou que não será apenas realizado o CAN, mas outras competições. Não vamos só fazer o CAN de futebol de praia, mas vamos receber a COSAFA de futebol de praia, e por que não dizer que vamos receber algumas seleções como Portugal, o Brasil, também virão para Moçambique para jogar futebol de praia. Lembre-se que a competição deverá decorrer no mês de outubro do ano de 2022 na cidade turística de Vilanculos. Fizel Cidade esteve este fim de semana, ou este domingo, no Paredão de Moçambique em concerto. Cidade revelou que a sua entrada no segundo mandato encontrou mais de 50 milhões de meticais em dívidas e somente tinha $3.000, ou havia $3.000 nos cofres da instituição. Até o momento já foram pagos estes valores num valor estimado em mais de 70%. Moçambique em concerto, produzido pela TV Sucesso, na rubrica Paredão, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol deixou ficar a sua posição sobre o futebol moçambicano, assim como o rombo financeiro da instituição. O normal que nós conhecemos é as pessoas deixarem dívidas para os outros elencos. É o normal, deixarem dívidas. Encontrei, sim, quase 50 milhões de meticais de dívidas. Portanto, nós encontramos quase 50 milhões e parece que tinha $1.000 ou $3.000 na conta. É o que nós temos, o levantamento feito pela BDO. Portanto, mas são dívidas institucionais e agora já pagamos quase que acima de 70%. Agora ficaram mais ou menos 8 ou 10 milhões, por aí, 8 ou 9 milhões de meticais. Cidade revela que a maior infraestrutura futebolística, o Estádio Nacional de Zimpeto, poderá ser reestruturada, custando aos cofres da Federação mais de $6 milhões. Até o momento, o presidente afirma ter apenas 30% desse valor. O projeto do Estádio Nacional de Zimpeto são $6 milhões. Mas já tem financiador e tudo? Já temos 30% do valor. Portanto, temos parceiros. Eu daqui a 3 semanas também estou a ir para a Europa para discutir o projeto com os meus parceiros. Portanto, mas é aquilo vai levar... É um processo. Mas de imediato vamos já, dentro de um mês ou dois, vamos já colocar o campo sintético. Faisal Cidade confirma que os valores provêm da Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA. Para os campos das províncias e os edifícios... Já está pago. É o projeto da FIFA. Portanto, foi financiamento da FIFA. Portanto, já está pago. Ok. Sim, já este assunto, todos estes projetos estão pagos, Gabriel. Não digo que ainda... Por isso é que nós agora só esperamos que os empreiteiros já foram pagos uma parte. Então, portanto, os desembolsos já começaram a ser entregues. Lembre-se que Faisal Cidade assumiu o segundo mandato na Federação Moçambicana de Futebol no dia 14 de dezembro, para o mandato de 2019 a 2023, sucedendo desta forma a Alberto Simango Júnior. Caro telespectador, foi o jornal principal de edição de segunda-feira. Certamente que amanhã mais continua ligado à TV Sucesso e hoje à Roadblock. Passe bem.